Juca, boa noite para o Rubens, que fez a enquete, já está sendo esculhambado. Assim, o meu primeiro ímpeto foi, de fato, esculhambar a enquete como fez o Trajano, ficar pensando, porque o primeiro ímpeto que a gente tem é essa coisa de que o Mané talvez seja o segundo ou terceiro maior jogador brasileiro, e essa característica muito única dele, né? Que eu consegui ver em documentário, óbvio, não consegui ver ao vivo, então o Jairzinho também não. Eu encontrava o Jairzinho aqui no Leme, porque ele morava aqui no Leme quando eu às vezes estava andando na rua, ele estava fazendo exercício, ou estava tomando sua cervejinha ali no bar, enfim. Mas eu acho que nesse sentido não tem herdeiro. Mas eu acho que a enquete não é sobre você achar um jogador do mesmo tamanho do Garrincha. Ele é de um patamar totalmente diferente de todos os outros que estão na lista, inclusive do Jairzinho. E mesmo o Jairzinho, como disse bem o Trajano, também não tem termo de comparação com os outros. Ele está muito acima, é um jogador campeão mundial, com uma carreira excepcional. O Luiz Henrique está numa carreira muito brilhante agora nesse início, mas no início, né? Não é uma carreira já desenvolvida, né? Eu só acho que, assim, se você for colocar como característica, o Luiz Henrique até tem um jogo mais parecido dentro do que for possível com o Garrincha por causa do drible, o drible desconcertante, já desse jeito mais moderno, né? Digamos assim. E também de um jeito meio extracampo, meio destrambelhado, podemos dizer assim, contando todo o histórico. Aqui não vou entrar agora em todas as histórias, mas que ele teve. Eu acho que foi numa entrevista no fim do jogo lá no Campeonato Brasileiro, ele agradeceu a atual mulher dele, a ex-mulher que estava na mesma entrevista. Então, tem talvez um quê de Garrincha, talvez nesse sentido também, né, do fora de campo. E o Jairzinho era um jogador mais com uma característica diferente, muito veloz, muito físico, com uma conclusão muito rápida. E o Maurício, que me desculpe, mas não dá nem para ele estar na enquete. Ele não dá nem para ele alçar lugares na enquete, entendeu? Talvez se botasse ali ainda o Donizete, que também tinha característica diferente, fizesse mais sentido do que o Maurício, que foi um jogador de muito pouco tempo ali de brilho, né, o Maurício. Mas assim, fez o gol que libertou o Botafogo de 21 anos. Isso, que ele enfiou a mão no Leonardo para empurrar o Leonardo, né? Eu lembro desse gol. Isso é conversa de flamenguista que fica chorando que empurrou o Leonardo. Ele enfiou a mão no Leonardo, é só você ver Ele fez muito bem. E fez muito. O Maurício está para o Botafogo, assim como o Basílio está para o Corinthians. Você não vai nunca poder comparar o Basílio, por exemplo, com o Rivelino, com o Sócrates, mas o Basílio tem um lugar na história do Corinthians. É uma importância. Não, eu entendi, Juca, nesse sentido, porque o Donizete... Não, estou tentando defender o Rubão. Estou tentando entrar na cabeça do Rubão. O Donizete foi um jogador melhor que ele. Não é? Claro, vamos concordar aqui que o Donizete foi um jogador melhor do que ele, usou a 7 também com outra característica. Mas, enfim, não dá para comparar, mas eu entendi o Rubão, não vou esculhambar ele. Assim, eu entendi o que ele quis falar. Quem é que talvez tenha a característica mais parecida? Não que tenha chegado ao mesmo patamar, que ninguém vai chegar, provavelmente não vai acontecer na história do futebol brasileiro. E depois a gente tem que entender e compreender e justificar o Rubão também pelo fato do seguinte, né, Marrinha? Ele estava na expectativa de que o Botafogo ia perder para o São Paulo, o Palmeiras ia ganhar do Fluminense e ele ia estar hoje dirigindo o programa tricampeão, nos obrigando a falar do Palmeiras e tal. Né? Isso não aconteceu. Qual seria a enquete, então, no caso do Palmeiras vencer, que o Rubens colocaria no programa? Vamos lá. Quem o herdeiro de Ademir da Guia? Rafael Veiga, Estevão, Rony, sei lá, entendeu? Nossa. O Everton. Teria um problema muito parecido, porque ninguém engraxaria as chuteiras do grande Ademir da Guia. Né? Exatamente. E o jogo, não sei se você viu, teve um lance do Luiz Henrique no jogo contra o São Paulo, que ele saiu driblando pela esquerda, ele driblou uns 3 jogadores do São Paulo, que você poderia classificar ele botando como Joões ali na ponta esquerda, né? Ele acaba perdendo a bola ali na ponta esquerda, mas tem uma... Em cima da linha a bola. Talvez tenha essa lembrança aí. Né? E ele tem essas coisas mesmo, extracampo também, né? Eu tenho dito isso, né? Aquilo que até não se fez com o Garrincha, eram outros tempos. O Botafogo tem que cuidar da cabeça desse menino. Ele tem 23 anos, já se meteu em rolo suficiente para que o coloquem nos trilhos, tentem colocá-lo nos trilhos para não perder uma joia, porque eu acho que ele é um jogador que tem tudo para ter um futuro brilhantíssimo
pela frente. Muito bem. Passando da enquete para o campo de jogo. Depois de viajar durante 14 horas, chegar quase de madrugada na noite da segunda-feira em Doha, vai estrear às 8 horas da noite. 8 horas da noite no horário 8 horas lá. de Doha, 2 horas da tarde no horário do Brasil, o Botafogo contra a equipe do Pachuca, do México. Campeão invicto da CONCACAF, mas eliminado do campeonato mexicano. Está no Catar desde a sexta-feira. Desde a sexta-feira. Você está vendo aí o Tiquinho Soares no treino de hoje, lá no Catar. Aí eu pergunto a José Trajano, e depois vou fazer a mesma pergunta para Rodrigo Matos. Bom, eu se tivesse que eleger para prestigiar, ainda na minha enquete, o herdeiro do Mané é o Jairzinho, mas acho que o Luiz Henrique pode vir a ser. Eu não espero nada do Botafogo. E não acho que deva se exigir nada do Botafogo. Qualquer coisa que o Botafogo faça amanhã é um gesto de heroísmo. Mas eu sei que o Zé Trajano não concorda com isso. Quero ouvi-lo, depois quero ouvir uma rinha a respeito. Você só pensa assim porque você não é botafoguense. Nem é jogador do Botafogo. Nem é dirigente do Botafogo. Porque o torcedor do Botafogo e o jogador, vamos começar com o jogador, chega um momento que eles querem ganhar tudo para fechar o ano. Por mais que a viagem tenha sido longa, que não teve nenhuma comemoração pelo Campeonato Brasileiro, saíram do campo direto para o avião e tal, uma viagem de 14 horas, chegaram lá e o jogo é amanhã, não sei o quê. Quando você está vive esse momento, um momento raro na história do futebol brasileiro, né? De ganhar o Brasileiro, ganhar a Libertadores, e agora encara pela frente o Mundial, o Intercontinental. Esse é o Intercontinental, hein, Juca? Essa é a Copa Intercontinental. Essa é a Copa Intercontinental, porque ficou... Mas era chamada de Mundial até há pouco tempo. Era o Mundial até há pouco tempo. Eu troco as bolas porque ficou meio confuso. Aí no meio, Chuca. Tem uma coisa de marketing, patrocinador. Não, mas é que o patrocinador... Super Mundial é o outro. Super Mundial é o outro. Sim, do ano que vem. De Copa do Mundo de Clubes. O nome oficial é Copa do Mundo de Clubes. Isso. Aí vai ficar aquela celeuma. O Palmeiras tem Mundial, não tem, papá, quem ganhou. Bom. Não, o Flamengo, então, por exemplo, não tem, né? Jogadores devem ter um pacto entre eles de enfrentar quem trombar pela frente. Encarar o nome é muito bom, Pachuca, né? Se eu estou sempre com o time jogando Pachuca é da rima, da música, é um nome gostoso de se falar. Pode não jogar nada, né? Mas Pachuca para cá, Pachuca para lá, tem ritmo no nome do Pachuca. Então, eu acho que os jogadores devem ter um pacto e vamos agora em frente e vamos para dentro e vamos ganhar do Pachuca, ganhar do time lá do Egito, sei lá o quê, pegar o Real Madrid, trucidar e voltar com mais uma taça. Fechamos o ano, vamos ganhar bicho maravilhoso, vamos entrar para a história definitivamente, sabe? É um ano encantado, o torcedor jamais vai esquecer da gente. Aí depois a gente descansa, ano que vem. Então, não tem esse negócio que a viagem foi longa, que o jogo é em Doha. Não tem. Nesse momento não tem. Podia ser em Marte esse jogo. Pegar um foguete para Marte, em vez de 14 horas, fosse 48 horas, que o time estaria pronto mentalmente. Pode estar cansado fisicamente, mas mentalmente eles estão preparados, eles querem ganhar. É um momento encantado e eles têm que aproveitar. Esse momento talvez não aconteça de novo na história individual de cada jogador, do clube e dos jogadores. E o torcedor também. O torcedor botafoguense também espera que o time vá em frente, encare essa e traga mais um troféu. Não vai cobrar, mas espera. Então a minha sensação é essa. E acho que o Botafogo tem todas as condições, porque o Pachuca e nada é a mesma coisa. Tudo bem que ganhou, sei lá. O time foi eliminado. 16º colocado no campeonato mexicano. Tá lá desde sexta-feira, dane-se. Qual o problema? Não joga nada. Alguns jogadores não vão jogar, não estão inscritos, ou foram vendidos. Então, eu acredito que o Botafogo está prontinho para encarar o Pachuca, o que vier, pegar o Real Madrid, que além do Real Madrid ganhou hoje, né? E o Mbappé se machucou, talvez nem pegue o Botafogo. Uma boa notícia para o Botafogo. Então, eu penso assim. Marrinha,
Queria te ouvir, Marinha. Você que é um cara mais centrado nas questões médicas, nas questões da fisiologia do esporte e tudo mais. Você acha que o Zé Trajano está viajando na maionese ou eu que estou muito pessimista? Vai ser difícil para o Botafogo. A sequência é muito grande, né? Porque não é só agora. É a primeira vez que um clube brasileiro enfrenta esse tipo de sequência. Porque, em geral, o Campeonato Brasileiro acaba um pouco antes e tem o jogo os times sul-americanos entram na semifinal. Dessa vez eles entraram nas quartas de final, né? Então tem um jogo a mais. É um jogo a mais de desgaste, né? E o Botafogo já vem de uma final de Libertadores, um Campeonato Brasileiro difícil na sua final, que só ganhou na última rodada, não é que ganhou antecipado, pudesse ter tirado o pé, né? E aí ainda vai ter um jogo que ele viaja no. Então, realmente é desgastante. Agora, o time do Pachuca, estava até olhando aqui, ele ganhou a Copa dos Campeões da CONCACAF no meio do ano, né? Então, é um time que foi se desmilinguindo, não é o mesmo time que foi campeão continental e acabou com essa campanha que o próprio Trajano citou aí de 16º, por isso até que está aí, porque já estava eliminado, então pôde mandar o time antes, né? Então você vai ter que ver um confronto aí de um time que está no momento melhor, é óbvio que o Botafogo está, mas que vai estar fisicamente pior do que o outro. Isso aí não tenho nem dúvida. E os times brasileiros já tiveram complicações contra times mexicanos. A gente lembrar o Palmeiras contra o Monterrey, os times mexicanos conseguem enfrentar e criar problemas. O problema é que esse time mexicano hoje está longe de ser a elite mexicana, né? Embora esteja no Super Mundial e tal, caiu muito, tem essa característica do México ter uma oscilação muito grande, né, entre os times que estão ganhando e estão perdendo. O Pachuca é até um time que lá está entre os melhores normalmente, mas tá mal atualmente, então vai ser a questão física versus a questão de um time que é melhor, né? O Botafogo certamente é melhor hoje do que é o Pachuca. Bom, e lembrando, o Botafogo passando pelo Pachuca, o Botafogo tem um outro jogo, osso, que é o Al Hilal, que é um time do Al